Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, amados da Igreja Batista Videira, e boa noite também você, amigo, que está sintonizado aí pelo Facebook, na internet, você de outros estados também que nos acompanha, tem sempre acompanhado os cultos online da Igreja Batista Videira. Eu quero desejar também uma boa noite para você e que a graça de Deus esteja alcançando também o teu coração aí no teu lar, junto com a sua família. É um prazer estarmos juntos aqui para compartilhar da palavra de Deus com os amados irmãos. Eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, e nós vamos ler apenas o versículo 25 e o versículo 26. É um texto longo e nós não vamos ler. E eu peço a você que nos acompanha aí pelas redes sociais, que se possível depois abra a sua Bíblia e leia esse texto com atenção, e você vai tirar muitas lições para a sua vida, assim como eu tirei para a minha vida, e agora vou estar aqui trazendo aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração para nós nesta noite. 2 Reis, capítulo 4, versículo 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: E partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao Monte Carmelo, e aconteceu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, o seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela lhe disse-lhe: Vai tudo bem. Esse trecho conta-se a história de uma mulher que a Bíblia nem sequer fala sobre o nome dela. Nós não sabemos o nome dela. Ela é chamada de Sunamita porque ela morava numa cidade chamada Sunem e, portanto, Sunamita. A Bíblia não traz relatos sobre o seu nome. E Sunem ficava ao sul da Galileia e a sudeste do Monte Carmelo. É as informações que temos sobre essa mulher. Mas ao ler toda essa história do capítulo 4, nós vamos ver que há muitas lições, algo muito importante sobre a vida dessa mulher que nos acrescenta muito em nossas vidas. E a gente vai chegar à conclusão que o nome é o menos importante. Nós não sabemos o nome dela, mas essa mulher, ela nos traz grandes lições. Ela nos dá ensinamento de que com certeza acrescenta muito na minha vida e na tua vida também. Esse texto fala que essa mulher, sempre que o homem de Deus, Eliseu, e o seu servo Geazi ia passando por Sunem, ela observava sempre a vida dele, e um dia ela chamou o seu marido e disse: Olha, vejo que esse homem que sempre passa aqui por nós aqui na nossa cidade é um santo homem de Deus. Eu vejo nele um homem de Deus. E assim aquela mulher então conversa com seu marido: Convém que nós façamos ali no terraço um quarto e colocamos uma cama, uma cadeira, um candeeiro, e toda vez que esse homem passar por aqui, ele ali se hospede mais confortável, mais aconchegante. E assim ela fez. Ela fez um quartinho, e ali toda vez que o homem de Deus, Eliseu, estava passando por aquela cidade, ele ali se hospedava naquela casa. E passando um tempo, Eliseu, grato pelaquela atitude daquela mulher, pela sua generosidade de querer o seu conforto, o seu bem-estar, Eliseu vira para aquela mulher e pergunta para aquela mulher o que ele pode fazer para retribuir
aquela hospitalidade para retribuir aquilo de bom que ela fizera a ele e ao seu servo Geazi. E perguntando ela, olha, quer que eu faça alguma coisa por ti? Quer que eu faça algum pedido ao rei por ti, por teu marido? Há algo que eu possa fazer para retribuir a sua generosidade para comigo e com o meu servo? E aquela mulher responde para Eliseu, não, vai tudo bem, eu habito no meio do meu povo, estou feliz, estou bem, não preciso de nada. E Eliseu então, conversando com Geazi, há algo que eu tenho que fazer por essa mulher nos preparou um quarto, essa mulher nos hospeda com tanta alegria, eu preciso retribuir. E ele começou a pensar com Geazi o que ele poderia fazer para retribuir aquela hospitalidade. E Geazi, o seu servo, diz, olha Eliseu, aquela mulher, por mais que ela falou que está tudo bem, não precisa de nada, mas eu observei que ela não tem filho, e o seu marido já é de idade avançada. Aí Eliseu, na hora, já sei, né? O profeta do Senhor lança ali uma profecia sobre a vida daquela mulher, manda chamá-la e ali faz lança aquela profecia, dizendo que em determinado tempo, quando eu voltar aqui, você terá um filho nos braços, você dará à luz e terá um filho. E aquela mulher fica espantada, e aquela mulher olha para o profeta, homem de Deus, e diz, olha meu senhor, não minta a tua serva, né? Não minta a tua serva, não iluda a tua serva. Eu estou aqui no meio do meu povo, estou feliz, estou bem, não minta. Mas a profecia foi concretizada, e em outra época, quando Eliseu voltou naquela cidade de Sunem, aquela mulher tinha dado à luz, aquela mulher tinha engravidado, e aquela mulher estava com seu filho no colo. E passando dias, né, aconteceu que aquela criança já estava grande, já estava caminhando e correndo. Em certo dia, o seu pai leva para o campo, para a colheita, era a época da colheita. E lá na colheita, aquele garoto andando no campo, correndo para lá e para cá, e era a alegria da casa, imagine, era um casal, onde o esposo já era de idade avançada, e um filho, né? Chega um filho na casa, né? Nós que somos pais, você que é pai sabe a alegria que um filho traz numa casa, numa família. E aquela criança correndo para lá e para cá, de repente começa a gritar, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai então chama um dos seus empregados, o seu servo, e manda pegar aquela criança, levar para casa e entregar à sua mãe. E aquele servo assim fez, chegando lá, entregou aquela criança para sua mãe, a sunamita. Aquela mulher pegou a criança nos seus braços, e diz o texto que aquela criança ficou sobre os seus joelhos até o meio-dia, e veio a falecer no colo da sunamita. E veio a falecer no colo daquela mulher. Imediatamente aquela mulher então pega aquela criança, aquele cadáver no seu colo, e leva lá no quartinho que ela fizera para o homem de Deus, o Eliseu, põe lá aquele cadáver na cama do homem de Deus, onde ele dormia, fecha a porta, né, dá as costas, vira-se as costas para aquele cadáver, fecha a porta, sai e manda chamar o seu marido e pede para que ele mande vir um servo e uma jumenta, que ela ia ao encontro do homem de Deus. E assim, aquele marido pergunta à mulher, mas não é lua nova, não é dia de congregação, não é dia de ir à igreja, né? O que você quer, o que você vai fazer, para onde você vai? E aquela mulher calada, com seu filho morto lá na cama, naquele quartinho, calada, ela disse, está tudo bem, mande um empregado e mande um jumento, que eu vou viajar e já volto logo. E assim foi ela com o seu servo até o Monte Carmelo encontrar com Eliseu. Diz o texto que chegando próximo, Eliseu então, quando vê aquela mulher vindo, manda Geazi perguntar àquela mulher
Eis aí a sunamita, né? Eis aí a sunamita. E então Eliseu manda perguntar, como está o teu marido? Como está o teu filho? Né? E aquela mulher responde, está tudo bem, está tudo bem. Só que chegando aos pés do profeta Eliseu, aquela mulher derrama-se em lágrima. Aquela mulher chegando aos pés do profeta, ela rasga o seu coração, ela coloca toda a sua dor, toda a sua mágoa, toda a sua tristeza diante do profeta, do homem de Deus, que representava Deus. O profeta falava, né, era a boca de Deus falando sobre, na pessoa do profeta na face da terra. E ali então aquela mulher, quando chega diante do profeta, ela derrama, né, ela rasga o seu coração. E Deus, Ele se alegra, Ele gosta, Ele quer, irmãos, você, amado ouvinte da palavra de Deus, que nós nos achegamos a Ele e nos rasgamos os nossos corações, que nós derramamos aos pés dEle, né, aos pés do Senhor, e ali contamos a nossa dor. E assim aquela mulher fez, contou a sua dor, contou toda a sua mágoa. E o profeta então, o Geazi quis afastar aquela mulher, mas o profeta disse a Geazi, não, espera aí, deixa essa mulher, não mexe com ela não. Deixa essa mulher, porque eu vejo amargura no seu coração, eu vejo muita dor, muita tristeza no seu coração. Deixa ela chorando aqui, não, onde ela está, não mexe com ela não. E assim o profeta já sabia o que aconteceu, imaginou o que aconteceu. E o profeta então vai com aquela mulher até a sua casa e ali abre aquela porta daquele quartinho, vai até a cama daquele garoto, onde estava aquele garoto. E o profeta diz o texto que ele deita sobre aquele defunto, sobre aquele menino. O profeta, homem de Deus, deita sobre o defunto. O texto diz que ele põe os seus olhos sobre os olhos do menino, ele põe a sua boca sobre a boca do menino, põe a sua mão sobre a mão do menino, e o seu corpo começa a aquecer aquele corpo gelado daquele menino morto, e aquele menino então respira, volta a respirar, dá 7 espirros, volta à vida. E o profeta Eliseu pega aquele menino pela mão e entrega a sua mãe. Entrega a sua mãe. E novamente ela se prostra diante do profeta, homem de Deus, agora de maneira diferente, né? Choro de alegria, choro de ter a sua bênção restituída, de ter a sua vitória alcançada. Aquela mulher então grata por aquele milagre, ela adora o Senhor, ela ajoelha diante do homem de Deus, grata por aquele milagre. E assim é a história de 2 Reis capítulo 4, a história da sunamita, né? E nós aprendemos muitas lições com esse texto, com essa história. E não é história, irmãos, de chapeuzinho vermelho, né, que é história que não existe. Essa história que está aqui existiu, né? É história que, da Bíblia, existiu no passado, né? E existe hoje. Esse mesmo Deus que operou milagre, que ressuscitou morto, que fez cego andar, esse mesmo Deus, ele opera milagre hoje. Hoje ele quer ressuscitar sonhos. Se os seus sonhos morreram, ele hoje quer ressuscitar os seus sonhos, né? Se você está passando por situações que precisa de um milagre, esse Deus que realizou o milagre no passado, realiza ainda hoje. Mas eu gostaria de, dentro de alguns minutos breves, chamar a atenção para algumas lições que essa mulher, ela nos traz, ela nos ensina, né? E a primeira lição que eu gostaria de ressaltar sobre a vida dessa mulher é que ela é uma mulher que ama o ministério pastoral e defende o seu pastor, quando ela ali deseja o bem-estar do Eliseu, do homem de Deus, quando ela ali faz aquele quartinho para que eles se sintam bem,
ali naquele local mais reservado, com seu conforto. Então aquela mulher, ela também ela se importa com a obra de Deus. É interessante que aquela mulher, ela mete a mão no bolso, né? Porque ela teve que construir um quartinho, teve que colocar uma cadeira, uma mesa, um candeeiro. Então a gente aprende com essa mulher, que é uma mulher que apoia o ministério, é uma mulher que está disposta a cooperar, né? E até também a contribuir, né? Ela não só coopera, mas ela também contribui, ela põe a mão no bolso e coloca na obra. Então a gente aprende com essa mulher essa lição. Outra lição que a gente aprende também com essa mulher, interessante, que aquela mulher, ela tinha um problemão, né, nas suas mãos, na sua vida. Aquela mulher, nos dias de hoje, digamos assim, ela tinha um pepino, né, ela tinha um pepino na sua vida. Mas a maneira como que aquela mulher se porta, né, nós precisamos aprender, né, precisamos aprender com essa mulher como reagir diante das situações, diante dos pepinos, diante dos problemas. O texto diz que aquela mulher, quando o homem de Deus pergunta que pode fazer alguma coisa por ela, ela diz que não, está tudo bem, não preciso de nada. Mas o texto diz que aquela mulher não tinha filho, não tinha filho. Hoje, nos dias atuais, não ter filho é uma escolha. As pessoas escolhem não ter filho porque elas querem investir na sua carreira profissional, né, porque elas optam não querem ter filho. E isso é uma decisão das pessoas, né? E nos tempos modernos isso é aceitável. Famílias, casais que não querem ter filho, né, às vezes preferem adotar um cachorro, mas não quer ter filho, né? Mas naquele tempo, né, em que viveu essa mulher, essa sunamita, naquele tempo, não ter filho era uma vergonha. Não ter filho era um estigma. Não ter filho era uma marca, né? Não ter filho significava ser uma coitada. E até para muitos, naquela época, não ter filho era significado que aquela mulher era amaldiçoada. Olha, nem Deus deu um filho para aquela mulher. E aquela mulher, quando passava na rua, as pessoas falavam, lá vai a sunamita. Aquela mulher que não pode ter filho, aquela mulher que não pode engravidar. Ou seja, aquela mulher, ela tinha um problemão, mas diante do homem de Deus, quando ele faz assim, pede o que você quiser, que eu estou aqui para resolver seus problemas, para fazer por ti. Ela diz, não, está tudo bem. E a gente aprende com ela, que ela mesmo tendo um problema, mesmo ela tendo um pepino, mesmo ela tendo um problemão na sua mão, na sua vida, mas ela estava bem. Ela desenvolveu, né? Ela desenvolveu em estar bem, mesmo tendo um problema. E nós aprendemos com ela isto. Porque se eu fizesse aqui uma pergunta para você, vai tudo bem contigo? Né? Você que está online aí, sintonizado no Facebook, se hoje Deus fizesse para você essa pergunta, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu esposo? Vai tudo bem com os seus filhos? Vai tudo bem no seu trabalho? Vai tudo bem na sua mesa? Né? Se eu fizesse essa pergunta para você, como você responderia? Né? Se você fizesse para mim, se vai tudo bem comigo, eu diria, vai tudo bem, mas tem algo que eu ainda não alcancei. Tem algo que eu ainda almejo alcançar. Porque nunca está tudo bem nas nossas vidas. Nunca está tudo bem. Nós sempre queremos alcançar algo, né? Sempre queremos alcançar algo. Sempre há alguma coisa a conquistar. Mas aquela mulher, então, desenvolveu ali uma grande oportunidade de, mesmo vivendo aquele problema, não deixou que aquele problema viesse a entristecer, viesse a deixar ela uma mulher, uma pessoa amarga, uma pessoa que viesse desanimar ou desistir da vida. Então, grande lição que a gente aprende aqui com essa mulher.
Outra lição que nós aprendemos com essa mulher, essa sunamita, é que ela nos ensina como, né, como lidar com as crises inevitáveis e com o sofrimento. Ela nos ensina como lidar com as crises inevitáveis e o sofrimento, né? É uma realidade, né? O sofrimento é uma realidade, né? Hoje as pessoas sofrem, o mundo sofre, nós vivemos cercados, né, por rumores de guerras, a morte nos cerca a todo instante, sinais de morte estão em todo lugar. Você sai à noite, né, de repente você é assaltado, de repente você não reage nada, mas o camarada te dá um tiro na cabeça, né? Então sinais de morte estão a nos rodear. E aquela mulher nos ensina então como se portar. Eu não sei, né? Não sei por que a gente sofre, não sei por que acontece o sofrimento, né? Mas uma coisa eu sei, é que nós precisamos saber suportar ou encarar o sofrimento, né? E sabe por que a gente sofre? Nós sofremos por causa do pecado. O pecado, ele faz com que você sofra, né? A gente vê aí que muitos filhos de crente morrem, né? Muitos filhos de não crente também morrem. Pessoas boas, né? Pessoas que só fazem o bem, morrem, né? As pessoas morrem, né? O sofrimento, né? Romanos 3, 23 diz que, pois todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. O pecado, ele nos rasgou, ele nos separou, ele nos distanciou de Deus, né? Então, por isso nós sofremos, né? Mas a gente sofre também por causa de outras pessoas, né? A gente sofre também por causa de outras pessoas. Como assim, né? Um governante de um país decide fazer guerra lá com outro país e manda o seu exército para lá fazer guerra, joga bomba e milhões de pessoas morrem, né? Pessoas inocentes, crianças, idosos, que não tinha nada a ver com aqueles interesses, às vezes econômicos de um país, e sofrem as consequências daquela guerra. Sofrimento. Mas em terceiro lugar, eu gostaria de ressaltar também que a gente sofre também, as nossas escolhas nos levam a sofrer, às vezes eu tomo decisão sem a direção de Deus, eu tomo decisão sem consultar a Deus, e por isso eu sofro, né? Eu escolho a pessoa errada para me casar, e lá na frente eu colho o sofrimento, né? Eu escolho fazer aquela viagem que eu não deveria ter feito naquele momento, mas mesmo assim, sem consultar a Deus, eu vou fazer aquela viagem, e lá na frente eu vou ter sofrimento. Ou seja, escolhas que nós fazemos sem a direção de Deus, que nos traz sofrimento. Mas nós aprendemos com aquela mulher que, em meio à situação em que ela vivia, mesmo sem ter um filho, com sofrimento na sua vida, aquela mulher nos ensina uma lição muito grande, irmãos e amigos que nos ouve pela internet. Aquela mulher, mesmo tendo um problemão, digamos assim, nos dias de hoje, mesmo tendo um pepino na sua mão, mesmo tendo uma dificuldade, aquela mulher escolheu ser feliz. Eis aí a grande diferença. Eu posso ter um problema na minha vida, uma dificuldade. Você pode ter um problema na sua vida, uma dificuldade, mas você escolhe ser feliz, né? Você escolhe superar aquele problema e ser feliz. Porque há pessoas que têm o problema em sua vida, mas ele foca tanto naquele problema
que aquele problema se agiganta cada vez mais e ela se torna uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa desorientada, porque ela escolhe vivenciar o seu problema ao invés de escolher ser feliz. Aprendemos com essa mulher essas lições, mas eu gostaria de ainda ressaltar algumas atitudes que aquela mulher toma e que nós precisamos aprender com essas atitudes e pôr em prática em nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar com você agora, que nos ouve, irmãos, que nós vamos aprender aqui com 4 coisas que aquela mulher não fez. 4 coisas que aquela mulher não fez e que eu e você precisamos também aprender essas atitudes, como ela tomou. E a primeira atitude, né, que aquela mulher não fez e que eu e você também precisamos não fazer no momento da crise, no momento da dor, no momento da dificuldade, né, no momento onde você se acha sem saída, sem solução para o seu problema, para a sua causa, não procurou o culpado. Aquela mulher não procurou o culpado. Primeira coisa que aquela mulher não fez diante da sua dor, ela não procurou culpado. Aquela mulher, ela quando recebeu o seu filho ali, com aquela cabeça doendo, e depois aquele filho veio morrer no seu colo, aquela mulher tinha tudo para reclamar com seu marido, ela tinha tudo para ir para cima dele com tudo. Você foi culpado, você levou o menino para o campo, para o sol, e o menino veio com dor de cabeça e agora está morto, a culpa foi tua. Aquela mulher também, em segundo lugar, o que ela não fez foi, ela não aumentou a sua dor, não aumentou a sua dor. Aquela mulher tinha um problema e ela poderia arrumar outro, porque se ela começa a reclamar com o seu marido, de repente ela começaria uma briga com seu marido, e daquela briga poderia vir até uma separação, né? Às vezes você tem um problema, e você está naquele problema, você começa a discutir com seu marido, aquela situação, né? E você começa a culpar, mas você foi culpado, isso aconteceu porque você fez assim, e daí vocês começam a brigar, e vocês tinham um problema, e depois vocês se separam, e aí tem 2 problemas. Mas aquela mulher, ela não procurou o culpado. Ela disse, é meu problema. O homem de Deus prometeu a mim um filho, me deu o filho, né? O filho nasceu, promessa do Senhor, bênção de Deus. Agora ele está morto. Agora é meu problema. Meu marido, deixa ele quietinho lá. Colocou o menino na cama, trancou a porta ali, deixou o cadáver na cama do homem de Deus, e foi. E que nós precisamos aprender com ela, é que ela não ficou amargurada. Ela não ficou amargurada e não se entregou. Às vezes nós passamos por problema, né? Todos nós passamos por problemas, dificuldades, né? Mas a gente aprende com essa mulher a como reagir diante das dificuldades e diante dos problemas. Tem pessoas que passam por um problema na vida, aquela pessoa parece que todo mundo, né? Todo mundo tem culpa daquele problema. Aquela pessoa fica de uma maneira que aonde ela está, as pessoas não querem nem estar próximo, porque ela se deixa tomar por aquela amargura, né? Deixa tomar por aquela amargura, né? E essa mulher não fez isso. Essa mulher não fez isso, né? Outra coisa que aquela mulher não fez e que eu e você precisamos aprender e não fazer também, aprender com ela. Aquela mulher não perdeu a esperança. Aquela mulher não perdeu a esperança, né? O seu filho estava morto lá naquele quartinho que ela mesma construiu e colocou lá na cama do homem de Deus. Mas aquela mulher não perdeu a esperança. Aquela mulher, ela lutou com Deus pela vida do seu filho. Talvez você esteja nos ouvindo aqui nesta noite e talvez você está vivendo situações
onde você já está quase perdendo a esperança, já está dizendo assim, eu vou desistir de clamar, eu vou desistir de pedir a Deus, eu vou desistir de lutar. E eu quero dizer a você nessa noite, não desista, não perca a esperança, porque Deus nesta noite está te perguntando, está te chamando pelo nome, dizendo, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com a tua esposa? Tudo bem com o teu filho? Talvez os teus filhos estão se perdendo nas drogas, talvez você já está vendo os seus filhos indo embora, e você já está perdendo a esperança. Eu digo para você que não perca a esperança, faça igual aquela mulher, lute, chore, se derrame, se rasgue aos pés do Senhor, porque Ele está te acolhendo, Ele está te perguntando nessa noite, o que eu posso fazer por você? Há alguma coisa que eu possa fazer por você? Eu quero te ajudar, e que você possa nessa noite estar entregando a sua vida, entregando esse problema que para você às vezes é impossível de resolver, mas que você não perca a esperança, e que você o entregue nas mãos daquele que pode resolver. Então aprendemos aqui essas 4 coisas que essa mulher não fez, que é não procurou o culpado, primeiro. Segundo, não aumentou a sua dor. Terceiro, não perdeu a esperança. E quarto, ela não ficou amargurada, não se entregou, mas ela lutou até o fim pela sua bênção. E agora chegando ao finalizando a minha palavra, eu gostaria agora de falar um pouco sobre o que aquela mulher fez e que nós também precisamos fazer. 4 coisas que aquela mulher fez e que eu e você precisamos fazer. E a primeira decide reagir. Decide reagir. Quando nós estivermos passando por um problema, por uma dificuldade, por uma batalha, por uma luta, porque Jesus mesmo disse, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então isso significa, meu querido, que se você não passou por um problema na vida, se você não passou por uma perca na vida, se prepare, porque você vai passar, porque nós passamos. Agora nós aprendemos com essa mulher que diante do problema, diante da dificuldade, decida reagir. Aquela mulher, quando estava com seu problema no colo, seu filho morto ali, ela tinha tudo para ficar chorando, se lamentando, reclamando, até mesmo reclamando de Deus, questionando a Deus, mas por que meu filho morreu? Eu estava tão bem, feliz, não podia ter filho, mas já tinha superado esse trauma, e o profeta me fala que eu vou ter um filho, e agora o filho já grande, já um garotinho correndo para lá e para cá, morre. Pensa bem comigo, ela tinha todos os motivos para reclamar, para blasfemar de Deus, mas não, aquela mulher, ela decide reagir, portanto, reaja. Se você hoje vive uma dificuldade, vive um problema na sua vida, reaja. Segundo, faça um plano. Aquela mulher fez um plano, Aquela mulher deixou o garoto lá na cama do profeta, homem de Deus, trancou a porta e ela disse, eu vou até o Monte Carmelo, onde está o profeta, homem de Deus, e vou chorar aos pés dele, eu vou ali entregar a ele ali o meu pedido, eu preciso da minha bênção, eu quero a minha bênção, eu não abro mão da minha bênção. Irmãos, e você que nos ouve aí pelo Facebook, nós hoje vivemos uma geração de crentes muito assim, crente muito fraco, crente que nós não precisamos às vezes, irmãos, de um soco para nos jogar no chão. Às vezes um peteleco já a gente está caindo, Às vezes o vento não é nem uma tempestade, o vento soprou, a gente já está se desanimando, Às vezes na igreja o irmão passa por você e não dá boa noite, e você já, não vou na igreja mais, porque aquele irmão não falou comigo, e aí Deus tem culpa, Deus é culpado, você abandona a igreja, e você se afasta, e a gente precisa aprender com essa mulher aqui, que em meio às lutas, em meio às dificuldades, às tempestades, nós precisamos ser firmes, Nós precisamos ser firmes. O Senhor quer que nós sejamos firmes.
Então o segundo, faça um plano. Aquela mulher fez um plano. Eu vou deixar o garoto ali na cama do homem de Deus e vou ao encontro do profeta. Eu vou lá, ele vai resolver esse problema. Ele que me lançou essa profecia de me dar um filho. Então ele vai ter que resolver isso comigo. Mas eu não vou me entregar, né? E aquela mulher então foi, né? Viajou com o empregado do seu marido no lombo daquele jumento, numa época onde a mulher não era valorizada, numa época onde a mulher não montava cavalo, né, não cavalgava. Aquela mulher, ela quebra todos os paradigmas, tudo aquilo, né, que a mulher não podia fazer na época, falar, tomar atitude, dar ordem, pedir, manda um servo, manda um empregado, manda um jumento, que eu vou viajar. Então aquela mulher, para o seu tempo, ela está bem à frente do seu tempo. Então fez um plano, né? Fez um plano. Terceiro lugar, aquela mulher, terceiro lugar, o que aquela mulher fez e que eu e você também precisamos fazer. Tire o seu olhar do problema e olhe para Deus. Tire o seu olhar do problema e olhe para Deus. Às vezes você está vivendo um problema, né, e você não tira o olhar do seu problema. Você só olha o seu problema. Você só fala no seu problema, né? Parece que ninguém tem problema. Parece que ninguém passa por dificuldade, só você que passa. Ah, mas ninguém gosta de mim, mas Deus não gosta de mim, Deus me esqueceu. Eu clamo, eu oro, eu vou à igreja, eu faço isso, faço aquilo, eu estou na célula, mas o meu problema não é resolvido. Ou seja, você não tira o olhar do seu problema. E nessa noite nós aprendemos com essa mulher, que eu e você precisamos tirar o olhar do meu problema, do nosso problema, e olhar para o alto. Olhe para Deus, que Ele está perguntando para você, está tudo bem contigo? Está tudo bem com a tua casa? Está tudo bem com a tua família? Está tudo bem com o teu cônjuge? Eu quero operar maravilhas, eu quero ressuscitar sonhos na tua vida, na vida da tua família, mas é preciso que nós tiramos o olhar dos problemas e nos voltamos para Deus. Em quarto lugar, finalizando, aquela mulher fez algo que eu e você precisa fazer. Aquela mulher procurou ajuda, né? E em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos procurar ajuda, né? Sozinho nós somos petisco do diabo, né? Nós não podemos ser crentes, cristãos sozinhos, né? Nós temos que ser junto, né? Pedir ajuda. Sempre temos um irmão, temos uma pessoa na igreja que a gente tem aquela confiança de chegar e debruçar sobre o seu ombro, né? Jesus tinha, né, entre seus discípulos, Jesus tinha lá seus 3 discípulos amados, onde ele reclinava a cabeça e ali ficava ali, conversava os 3 ali, não é isso? E aqui a gente aprende com aquela mulher, quando ela vai procurar o homem de Deus, o Eliseu, lá no Monte Carmelo, ela está nos dizendo, ela está nos ensinando que no momento de dor, no momento de aflição, no momento de perda, no momento de angústia nossa, nós precisamos procurar ajuda. Portanto, se você vive momentos assim hoje, já procurou ajuda? Já foi o teu pastor? Já foi um irmão da tua igreja que você confia, que você tem aquela proximidade com ele, e ali você orou com ele, e ali você rasgou o seu coração? Precisamos de ajuda. Há momento que uma palavra sábia, de uma pessoa sábia, ela faz muito efeito nas nossas vidas. E nós aprendemos assim com essa mulher, quando ela vai ao homem de Deus, ao profeta Eliseu, pedir ajuda. Então aquela mulher foi ao encontro do homem de Deus, ela foi lutar pelo seu filho, ela foi lutar pela sua vitória, ela foi ao encontro do homem de Deus, lutar pela sua bênção. Ou seja, ela não desistiu da sua bênção, né? Que eu e você possamos pegar esses exemplos aqui que esta mulher nos deixa como ensinamento, e que possamos lutar, que possamos não desistir, não desanimar, não esmorecer, né? Ainda que eu sei que é difícil você viver momentos difíceis, eu sei que quem está no momento de dor, de perca, não é fácil, mas
a única maneira de passarmos por esse momento é não desistir, é não desanimar, é não blasfemar, né? Mas sim correr para aquele que pode solucionar o meu e o seu problema, né? Aquele que pode restituir, né, aquilo que foi perdido. E eu quero dizer para você que Deus hoje Ele quer restituir na minha e na sua vida aquilo que foi perdido. Se o seu filho se perdeu nas drogas, né, e hoje ele não convive com você mais, ele está no mundo das drogas, Deus Ele quer restituir, Ele quer trazer de volta. Mas é preciso que você lute, é preciso que você vá ao encontro de Deus, derrame sobre os seus pés, rasgue o seu coração ao Senhor, né? Lute pela sua vitória, lute pela sua bênção. Não deixe que o inimigo roube a sua bênção. Às vezes o ladrão entra na nossa casa, né? Entra na nossa casa, quietinho, né? Para roubar o que é nosso, e a gente fica assim de braço cruzado, assim no canto, olhando. Não podemos fazer isso. Temos que lutar. Precisamos lutar. E lutar com o Senhor. Igual Jacó fez. Jacó, ele lutou com o Senhor a noite toda. E ao raiar do dia, já clareando o dia, o anjo querendo ir embora, ele pegou na perna do anjo e disse: eu não te solto, eu não te deixo enquanto você não me abençoar. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos a nossa bênção escapar assim, tão facilmente, tão fácil, né? Então precisamos aprender com essa mulher isso, perseverança, né? E nos apegarmos, nos agarrarmos ao Senhor e dizer: Senhor, essa bênção foi o Senhor que me deu, eu não posso perder, eu não quero perder, o Senhor me deu e o Senhor há de me conceder que ela não se vá, que eu não perca. Portanto, que eu e você possamos ter aprendido nessa noite essas lições com essa mulher, que o texto bíblico não fala sobre o seu nome, chama de Sunamita porque ela morava em Sunem, mas que essas lições, elas possam ficar como ensinamento para a minha e para a tua vida, e que nós possamos, no momento de aflições, no momento de perca, no momento de tribulações, naqueles momentos de pepino mesmo que caia no nosso colo, que nós possamos tomar essas atitudes, né? Essas atitudes de fazer algo, né? De não se acomodar, né? De não desistir, mas de perseverar. Sejamos perseverantes. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, teu lar, que o Senhor esteja derramando das suas bênçãos sobre todos vocês que nos ouvem, a amada Igreja Batista Videira, todos os lares que estão aí ligadinhos, que estão sintonizados aí pelo Facebook, e também você, amigo, que foi convidado para estar ouvindo, assistindo aqui, cultuando online conosco. Que Deus abençoe também a tua vida, a tua família, tá? Que o Senhor possa estar restituindo na sua vida aquilo que foi perdido, que o Senhor esteja realizando milagres na sua vida, porque Ele é especialista em realizar milagres, em ressuscitar sonhos que foi perdido. Que Deus abençoe a tua palavra. Nós vamos, amém. Deus abençoe. Eu vou passar a palavra para o irmão Carlos Eduardo, e ele vai ter uma participação nesse momento. Está com a palavra aqui o irmão Carlos Eduardo. Amém.